No momento em que toda a população brasileira está estarrecida com o massacre de Suzano, é claro que há uma ligação direta no crescimento da violência, a criminalidade com o tráfico, o consumo de drogas. A Polícia Militar deu um duro baque no tráfico em Marília desta quinta-feira. A polícia acabou prendendo um elemento conhecido como Cal, um dos chefões do tráfico da Vila Barros. Foi em Álvaro de Carvalho, onde ele escondia todo o material que ele despejava no tráfico na região. Inclusive, temos o vídeo aí da Polícia Militar, quando temos aí parte da apreensão que foi concretizada pela Polícia Militar. Acusado, conhecido como Cal, considerado um dos maiores traficantes e criminosos da Vila Barros. Ele já havia sido posteriormente preso pela Polícia Federal praticando o tráfico. Foi colocado em liberdade e continuou agindo. Estava escondido numa propriedade rural em Álvaro de Carvalho, a 50 quilômetros de Marília. No local, policiais apreenderam grande quantidade de drogas e armas, como você vê aí no vídeo. É claro, está todo mundo também preocupado com o tráfico, porque o tráfico é cada vez maior, porque o consumo não para de crescer. E hoje não tem cidade grande, metrópole, não tem cidade pequena, não tem distrito. O tráfico está sendo intenso e preocupante, porque a dependência química tem realmente proporcionado o crescimento da onda de furtos, roubos, assaltos, latrocínios da criminalidade. É uma ligação direta que já debatemos amplamente aqui. E geralmente a porta de entrada para a dependência é a bebida alcoólica. Bem, no mês da mulher, a força da mulher, empreendedoras que inspiram, lançamento da 4ª edição da revista Mulheres de Honra. Estamos recebendo Elizabeth Berbel e também Denise Campos. A Denise, primeiramente, vai explicar. Denise, boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade novamente aqui. Com muita honra, né? Nós estamos aí partindo para o lançamento da 4ª edição da revista Mulheres de Honra, na verdade, porque cada ano tem um tema diferente e esse ano será Empreendedoras que Inspiram. Então é um evento que vai acontecer agora no dia 18, na segunda-feira, a partir das 19h30, na Igreja Evangélica das Nações, que fica ali na Avenida Dr. Manhães, número 340, na Zona Sul. Como tudo começou, Denise? Olha, eu prefiro que essa parte, a nossa convidada, a Beth, esteja falando, embora a gente faça parte, congrego também na mesma igreja, e depois eu falo um pouquinho para você da nossa parceria, na verdade, que também é com o Grupo Empreender. Muito bem. Elizabeth Berbel é a nossa convidada especial. Boa noite, Elizabeth. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Então, já vou fazer a pergunta. Como tudo começou? Bom, tudo começou porque eu percebia que muitas mulheres de dentro da Igreja Evangélica das Nações, elas se conheciam, mas não exatamente com experiências pessoais de vida, de vitória, de como estavam superando algumas coisas, né, na vida. E então eu comecei a primeira edição tentando fazer uma coletânea de 10 artigos, 10 mulheres que escreveram, primeiro pontuando elas, de que famílias elas eram, quais os filhos, o que elas faziam, quem elas eram, que experiências que elas tiveram com Deus, que mudaram a vida delas, tudo inicialmente para atingir a nova geração, né? Adolescentes, meninas, que precisavam assim conhecer um pouquinho de como o fato de estar na presença de Deus faz uma grande diferença na vida de qualquer uma, né? Bem, a força da mulher. A mulher hoje, maioria da população brasileira, mas ainda muito discriminada. Eu quero o seu comentário também nesse mês da mulher, a força da mulher em todos os sentidos, Elizabeth. Bom, aí é bem isso. Hoje em dia nós estamos já
buscando um espaço maior, melhor. Podemos até encontrar oportunidades de trabalho, de nos manifestar, de compartilhar experiências. Então, eu acho que num período desse, nós mulheres estamos tendo mais oportunidade de dar voz àquilo que estamos fazendo, partilhar um pouco, instruir outras que estão às vezes desanimadas, com baixa autoestima, e a gente vai nos espelhando umas com as outras através de experiências e de crescimento, muitas vezes, em várias áreas, que chega a nos fortalecer, a nos unir e a nos motivar, né? A vencer as etapas. Empreendedoras que inspiram, falando também sobre isso. Isso, a revista ela tem um foco. Começamos assim, são 10 escritoras. Dentre essas, 6 delas contam experiências de que, como elas conheceram, conseguiram se identificar na área do empreendedorismo, por terem dificuldades, mulheres que foram abandonadas, mulheres que não tinham recurso financeiro, não sabiam que poderiam até ganhar alguma coisa com aquilo que sabiam fazer, e foi através de... eu fui em busca, então, de mulheres assim, depois que nós definimos a temática do ano, e essas mulheres, 6 delas, contam experiências de vida, de superação nessa área, que ajuda até em orçamento familiar. Muitas delas têm histórias fantásticas, né? E, junto a elas, todas essas 6 mulheres são da Igreja Evangélica das Nações. Esse é o foco. O testemunho de vida delas, de superação, na temática do empreendedorismo, é bem nesse sentido, de como elas chegaram a entrar nesse rol do empreendedor, né? Da empreendedora. E, junto a isso, a revista também traz uma qualidade boa, porque nós temos 4 profissionais que contribuem com aquilo que com temas, elas desenvolvem sobre o empreendedorismo feminino, são pessoas que estão relacionadas tanto no Sebrae, quanto na associação comercial, enfim, a gente busca pessoas que têm uma certa experiência nessa área para instruir as pessoas que vão ter acesso a uma revista como essa. Bem, lançamento oficial, então, deste dia 18, é isso, Elizabeth? Isso. Dia 18, segunda-feira, às 19h30, na Igreja Evangélica das Nações, a Rua Doutor Manhães, 340. E eu conto com todas, porque a entrada é gratuita. Cada uma das presentes vão levar um kit com 3 revistas, porque a minha intenção, a nossa intenção é fazer isso, divulgar esse trabalho, contar a história das mulheres, a ponto de também aprendermos com aquelas que já estão profissionalmente envolvidas no empreendedorismo, possam até instruir as que estão começando, precisando de uma boa orientação. Muito bem, deixa eu ouvir a Denise aqui. A parceria, como que é essa parceria então, Denise? Então, quando nós somos procuradas pela Beth, nós prontamente indicamos também algumas meninas dentro do grupo para funcionarem como patrocinadoras da revista. Nós temos uma delas também, que é a Juliana, da Colher de Mãe, da confeitaria, é uma das que vai estar dando um depoimento fantástico em relação à superação, realmente, também a forma como ela encontrou para vencer no empreendedorismo. E também nós estaremos, com uma parte bem prática mesmo de empreendedorismo, que vai ser uma exposição, com aproximadamente 22 mulheres que são empresárias, dentre elas 15 que são mulheres associadas do Grupo Empreender, que estarão lá também com seus artesanatos, com toda a parte assim do que elas empreendem. E algumas empresárias também que a Beth conseguiu o patrocínio. Então, estarão lá demonstrando ao vivo com que cada uma delas trabalha. E vai ser um momento muito bacana, porque elas vão também poder estar com não só a parte de artesanato, mas também da parte de gastronomia. Nós teremos algumas mulheres lá servindo algumas coisas
para, obviamente, cada um comprar o seu, mas já está muito bacana. E também, lembrando, né, Beth, que a entrada, na verdade, a gente está pedindo para que todas possam colaborar com alguma coisa relacionada à costura. Pode ser agulha de tricô, de crochê, linha, lã, tesoura, porque a gente vai estar doando para uma entidade que faz todo o diferencial aí, que no caso é o projeto Vida Real, onde 2 mulheres também estão sendo homenageadas por um projeto de empreendedorismo social. Então, a gente convida e incentiva para que todas possam estar levando, que a gente vai estar abençoando esse projeto com o que a gente ganhar. Muito bem. Só para concluir, deixa eu aproveitar a presença da Elizabeth Berbel, que é uma líder evangélica e comunitária. Beth, o caso de Suzano apavora. Seu comentário. Realmente, a gente levou um grande susto com todo o acontecimento e agora nós estamos aí vendo uns culpando a questão dos jogos, outros culpando o governo, as circunstâncias, mas na realidade existe muita coisa por trás disso que precisa ser pensado, trabalhado, porque nós, como população, precisamos de um pouco mais de tranquilidade, de amparo, porque a situação de levar os filhos para a escola e, ao mesmo tempo, também, eles não retornarem numa coisa tão brusca assim, é um negócio impactante, triste, que precisa ser melhor trabalhado, pensado, estrategiado de certa forma, porque o país precisa, né, ser enquadrado numa circunstância um pouquinho mais tranquila para a gente viver, e aí é os meios de toda, é a segurança, é o apoio dos governantes e tudo mais começar a funcionar de uma forma mais que dê um pouco de mais tranquilidade. E o papel importantíssimo das igrejas, não, Beth? Sim. As igrejas, elas estão sempre orientando e ajudando até famílias que se encontram numa situação como a família desses 2 que cometeram essa barbárie, né? Que a gente hoje vê o jovem muito acometido com drogas, com circunstâncias tão difíceis, e nós como igreja estamos sempre assim trabalhando a palavra de Deus sobre a vida dessas famílias e um caminho para melhorar relacionamentos, para melhorar a qualidade de vida, para instruir para os estudos, para a profissão, e o amparo, até sendo uma pessoa que precisa de um apoio para vencer as drogas. Isso a própria comunidade tem, oferece, a gente também indica, acompanha. Então são coisas assim que a igreja sempre está no suporte, em oração, em instrução, em apoio, conscientização, que é necessário, né? Nós temos que nos unir. Muito bem. Obrigado, Beth Berbel. Obrigado, Denise. E para fechar, é claro, uma data que não pode passar em branco. Neste dia 14, Dia Mundial do Rim. Cuidado com as doenças renais crônicas. As principais causas delas são a hipertensão arterial e o diabetes. Geralmente, grande parte da doença é assintomática. E o sintoma mesmo ele vai se desenvolver em estágios mais avançados. Queda do apetite, perda de peso, um pouquinho de inchaço, a sua pressão fica mais difícil de controlar. Aí o cuidado tem que ser mais intenso nessa fase. A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico da doença renal crônica, são 3 objetivos, né? Primeiro, retardar a perda da função renal. O segundo objetivo é prevenir as complicações da doença. E, por fim, é tentar preparar esse indivíduo para iniciar a diálise, se for o caso. Quando o paciente perde de forma definitiva a função renal e inicia a diálise, ele pode ser submetido ao transplante renal, que também é um tratamento. O principal grupo de risco para desenvolver a doença renal crônica são os pacientes hipertensos, diabéticos, ou que têm familiares hipertensos diabéticos, ou familiares que já façam diálise, por exemplo, ou que tenham doença renal crônica. A prevenção da doença renal crônica se inicia com bom controle da pressão arterial, um bom controle do diabetes, se houver diabetes, evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios não hormonais, evitar o fumo,
atividade física, evitar excesso de peso e acompanhamento médico geral. A insuficiência renal aguda é uma perda transitória ou reversível da função renal. Se for feito o tratamento adequado, o indivíduo pode recuperar a função renal e os sintomas desaparecerem. Vai depender um pouco da gravidade da doença e da rapidez do tratamento. Quem são os pacientes mais suscetíveis à insuficiência renal aguda? Pacientes em UTI, por exemplo, aqueles pacientes que já tiveram uma doença renal prévia, os pacientes idosos, os pacientes com patologias crônicas. A prevenção para a insuficiência renal aguda é justamente evitar algumas medicações que podem afetar de forma aguda a função renal. Você sempre checar com o médico a dose, se a dose está correta, beber a quantidade de líquido adequada para cada caso, tratar as infecções de forma mais rápida possível e qualquer sintoma que eu já descrevi, procurar o atendimento médico. Um grande recado para aqueles pacientes que têm a doença renal crônica é lembrar que grande parte da doença é assintomática. Então, não abandonar o acompanhamento médico, né? E seguir à risca, né, o tratamento que foi prescrito justamente para evitar as complicações e retardar a perda da função renal. Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.